Direto da redação. Foi o final de tarde de terror no Rio de Janeiro na última segunda-feira e foi uma terça-feira e hoje também é uma quarta-feira com sensação de insegurança por parte de quem utiliza transporte coletivo. E a razão, ela consiste no seguinte fato: milicianos incendiaram 35 ônibus, atearam fogo numa cabine de trem e provocaram um verdadeiro dia de terror no Rio de Janeiro. E você vai conferir agora, na reportagem de Tatiana Alves, essa percepção do sentimento junto à população de insegurança na cidade. Acompanhe. A sensação de insegurança nas ruas é constante, mas com o passar do tempo, parece que só aumenta. Esse é um dos muitos desabafos feitos pelas redes sociais por moradores da Zona Oeste carioca, após o caos vivido na noite de segunda-feira. 35 ônibus e uma cabine de trem foram queimados por milicianos em retaliação à morte de um integrante do grupo criminoso, o que só comprova a capacidade que essas quadrilhas têm de espalhar terror. Para o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o sociólogo José Cláudio Souza, os atos da milícia tiveram justamente a intenção de demonstrar o seu poder. O recado que o Zinho está dando é nítido. Ele está dizendo que quem controla aí é ele. Ele tem alianças com o terceiro comando. Isso ele vem da origem deles, da família Braga da Silva. Tanto o Carlinhos Três Pontes, o irmão dele, o primeiro que inicia na milícia, depois o Eco e agora ele. São três irmãos que unificaram, na verdade, essa estrutura miliciana e que mesmo com as fragmentações que surgiram, ela se mantém unificada. Ao longo dos anos, a criminalidade do Rio passou por uma série de transformações. Ainda segundo o sociólogo, as milícias são resultado da evolução dos grupos de extermínio que se consolidaram na década de 90, principalmente na Baixada Fluminense. Uma diferença desses grupos para outras organizações criminosas é que elas têm estrutura militar, já que a maioria foi fundada por policiais ou ex-policiais, e objetivos políticos de longo prazo. A sua base é constituída por servidores públicos, eles são especialistas em provocar danos à vida das pessoas porque eles são treinados, eles têm controle territorial onde eles passam a dominar e passam a controlar a partir da sua ação e eles são candidatos, então eles têm uma trajetória político-eleitoral, são as principais características dos grupos milicianos. Nos anos 2000, as milícias se tornaram a principal ameaça à segurança pública no Grande Rio. A sua expansão ocorreu por incorporação de áreas livres e não por meio da conquista de espaços controlados por outros grupos criminosos, como atesta o coordenador do Instituto Fogo Cruzado, Carlos Yanga. Após 2008, nós não tivemos a continuidade dessas ações que vinham abalando a estrutura da milícia, e isso fez com que as milícias crescessem livremente para diversas regiões do estado do Rio, regiões até onde sequer havia presença de grupos armados, porque havia, e até hoje existe, em alguns debates, esse argumento de que a milícia existia para substituir o tráfico, para passar essa sensação de segurança para a população, que eram agentes fora de serviço, prestando um serviço de segurança ali para a população, expulsando o tráfico de determinados locais, mas boa parte dessas regiões para onde a milícia se expandiu, não havia sequer registro de tráfico de drogas. A escalada do crescimento das milícias foi verificada por um estudo do Instituto Fogo Cruzado, feito no ano passado, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. As milícias na região metropolitana do Rio de Janeiro já ocupam 50% das áreas dominadas por algum grupo armado no Grande Rio. Até 2008, milicianos controlavam 23,7% dessas áreas. Até o ano passado, 10% de toda a área territorial do Grande Rio estava sob domínio das milícias, que não somente impõem controle de maneira violenta, como também exploram ilegalmente serviços de TV a cabo e transporte, por exemplo, além de extorquir
comerciantes e moradores e atuarem com tráfico de drogas e jogos ilegais. Nos anos mais recentes, a milícia também começou a construir imóveis em áreas invadidas para revendê-los. O crescimento das áreas em poder desses grupos foi de quase 400% em 16 anos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Você observa nas imagens aí ônibus queimados, mas não observa, por exemplo, vans queimadas. Sabe por que não queimou van? Porque van geralmente é controlado o sistema no Rio de Janeiro, pelo menos em algumas áreas, por milicianos. E você vai observar o seguinte, que há uma migração muito grande de pessoas do tráfico para a milícia e da milícia para o tráfico. Em algumas regiões, o tráfico e a milícia, elas rivalizam pelo domínio do território. Em outros pontos, elas se entendem. Essa facção criminosa que é liderada pelo Zinho e que foi quem teria provocado, na verdade, os incêndios na última segunda-feira, essa facção criminosa, a origem do Zinho, a reportagem mostrou isso aí, é o terceiro comando. Ele vai e migra para a milícia, mas ele tinha o elo com a milícia, que era o sobrinho dele, que morreu na troca de tiro com a polícia. É o Matheus Rezende, o vulgo Faustão, e que teria sido em consequência da morte do Faustão que os milicianos reagiram ateando fogo em ônibus. Mas em alguns territórios as milícias elas se entendem com o tráfico, em outras elas rivalizam. O modelo de faturamento do negócio tráfico de drogas é com venda de drogas. O modelo de faturamento das milícias é domínio de território e exploração de comércio e cobrança de taxas por serviços, por seguranças. E se engana, há um equívoco tremendo pensar que milícia é coisa da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Milícia não é algo exclusivo da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Milícia no estado do Rio de Janeiro já se interiorizou, já está atuando em várias cidades. Arraial do Cabo, na região dos Lagos, tem territórios hoje explorados por milicianos. Cabo Frio, Araruama, Búzios, tem territórios explorados por milicianos. Outra coisa que a reportagem chamou atenção aí, e eu vou tocar novamente nesse ponto, o envolvimento da milícia com política vai além de apoio eleitoral e eleição de candidatos. Milícia hoje em algumas cidades financia campanhas de prefeitos e depois ela é dona de todo o orçamento do município, se apossa. Tem empresas que vão operar na saúde, tem empresas que vão alugar carros, tem empresa que vai executar obras de manutenção de escolas e assim se autofinancia. Já tem em algumas cidades a milícia financiando candidaturas. Isso já tomou assim uma proporção tão grande, que a milícia ela tem poderio bélico, ela tem poderio financeiro, ela tem hierarquia, estrutura militarizada para confrontar a polícia, confrontar o Estado, como confrontou no Rio de Janeiro na última segunda-feira. E as pessoas estão achando, as autoridades, eu não sei quando esse pessoal vai acordar, que milícia é apenas, ou tem apenas atuação exclusiva em Zona Oeste do Rio de Janeiro e em alguns territórios na região metropolitana do Rio de Janeiro. Não. Há poucos dias um proprietário rural lá da região norte de Campos dos Goitacazes, Santo Eduardo, ele falou comigo o seguinte: olha, acabou o roubo de gado aqui em Santo Eduardo, porque aqui agora tem milícia. E quando eu vou comprar um material de construção no depósito, eu já sou questionado se eu quero pagar a taxa da milícia. Ali paga ali pela segurança, pela proteção que a milícia garante. Nós estamos falando de uma região rural, na zona norte,
Santo Eduardo é zona rural da cidade de Campos. Já tem milícia. Então não é coisa mais de região urbana, não é coisa mais de região metropolitana do Rio de Janeiro. Tomou conta. O território se expandiu ao longo dos últimos anos. E você vai conferir nessa reportagem que vem na sequência agora como os ataques desses milicianos na segunda-feira, na tarde de segunda-feira, afetou a vida dos moradores, dos usuários de transporte coletivo, usuários de ônibus e comerciantes. Por quê? Provocou fechamento de comércio, fechamento de escolas. Vamos conferir na reportagem de Fabiano Sampaio. Os ataques ao transporte público do Rio de Janeiro, realizados por milicianos na segunda-feira, continuaram causando inúmeros transtornos na rotina dos moradores da Zona Oeste ao longo dessa terça. Na rede municipal, 24 unidades escolares não abriram, mais de 10 mil alunos foram afetados. Já na rede estadual, nenhuma escola foi fechada, mas houve baixa adesão de alunos. As principais universidades públicas da região metropolitana do Rio optaram ou por suspender as aulas ou por abonar as faltas. A área da saúde também foi prejudicada com o fechamento de 12 unidades na região de Santa Cruz. Outras 16 suspenderam as visitas domiciliares por causa de barricadas colocadas nas ruas e ameaças aos profissionais. A estimativa é de que 7 mil pacientes ficaram sem atendimento. Forças de segurança foram acionadas para reforçar a proteção das unidades. Os principais pontos de comércio do bairro de Campo Grande ficaram vazios e diversas lojas fecharam mais cedo por medo de novos ataques. Um morador da Zona Oeste, que teve a identidade preservada, relatou que a rotina de medo e impactos é constante para quem vive na região e não apenas nesses momentos de violência extrema. É muito complicado até de falar sobre isso, né? É um silêncio, parece calma, mas é medo. Isso acomete todo mundo que mora nos territórios da Zona Oeste do Rio de Janeiro, nos bairros pobres do Rio de Janeiro. A gente sofre, além da ação da polícia, a gente também tem a ação das milícias. Então, para o trabalhador comum, como eu, é sempre uma tensão, o nosso ir e vir, o nosso modo de viver, está sempre numa tensão. Ainda havia impactos nos serviços de transporte. Nessa terça, o sistema de trens ficou com várias estações que atendem a região oeste fechadas. Segundo a concessionária, houve necessidade de manutenção emergencial na via férrea. Parte do serviço foi normalizado no fim da tarde, mas as estações só reabriram para desembarque. Já no sistema BRT, de corredor rápido de ônibus, apenas a estação que tinha sido incendiada pelos criminosos permanecia fechada. A operação de ônibus comuns foi regularizada ao longo do dia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.